A paz do Senhor, meus irmãos. Você consegue perceber que há muita presença de Deus neste lugar? Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Há muita presença do Senhor neste lugar. Eu quero que você aproveite essa oportunidade. Aonde a presença do Senhor está, milagres extraordinários podem acontecer. Você não tem noção quanto isso é maravilhoso. Certo? E uma das coisas que eu aprendi é que Deus age não aonde é necessário. Deus age aonde Ele é desejado. Desejado. A Bíblia mostra e fala sobre uma mulher com fluxo de sangue. Essa mulher disse para si mesma: se eu sair daqui, então somente tocar nele, eu vou ser curada. Estamos falando de uma mulher que a Bíblia registra, uma mulher sem nome, mas uma mulher que tinha 12 anos. Havia 12 anos que ela estava com hemorragia. Você consegue entender isso, irmã? Uma mulher com 12 anos com hemorragia. A minha esposa ficou 3 meses, 4 meses com hemorragia, até que teve que fazer uma esterectomia, né? E a irmã estava fraca, e ela é uma maranhense com sustância, né? Sustância, irmã. Mais 3 meses, alguns meses de hemorragia, aquela mulher estava acabada. 12 anos a Bíblia diz. E essa mulher conseguiu sair do seu lugar. E ela levou cotoveladas, deu cotoveladas, ela se esforçou. E ela chegou. E ela fez exatamente aquilo que ela planejou fazer. E ela conseguiu tocar na orla de Jesus. Não foi nem em Jesus, foi na orla, no vestido dele. Imediatamente a Bíblia diz que ela foi curada. E ela tentou sair correndo sozinha, escondida. Jesus disse: alguém me tocou. E os discípulos, certamente Pedrão estava ali no pedaço, meio perturbadão, doidão. Mas como é que o senhor fala isso? Uma multidão dessa, o senhor pergunta quem te tocou? E ele falou assim: eu não estou falando de um toque natural, de algo que foi espontâneo. Eu estou falando de um toque que saiu de um coração apaixonado, um coração desejoso, de um coração ardendo em amor por mim, diferente. E ela recebeu a cura. E ela então apareceu, ela teve que aparecer. E a questão não era tão somente Jesus expor aquela mulher, mas era muito mais. Era Jesus mostrar para ela e falar para mim e mostrar para nós nessa noite. Ele não tem interesse apenas de curar você. Ele não tem interesse apenas de resolver o seu problema. Porque para isso é fácil, para Deus isso é muito fácil. Mas o que Deus mais quer de mim e de você, você pode dizer comigo? Relacionamento. É isso que Ele quer. Relacionamento. E por isso que nós estamos vendo aqui e sentindo aqui a presença de Deus. Oxalá que nesta noite, todos vocês que estão aqui,
do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, todos possam sentir Deus neste lugar, Deus agindo neste lugar, Deus fazendo coisas neste lugar. Deus falou comigo no decorrer dessa semana, muitas coisas, muitas pessoas vão ver e vão testemunhar o que Deus fez na vida de pessoas aqui. Porque é impossível Deus estar no lugar e as coisas não acontecerem. Impossível. Impossível. Então, o Senhor está neste lugar, Ele vai fazer coisas maravilhosas. Eu preparei uma palavra para todos vocês, mas especialmente para os que vão serem separados nessa noite. Uns separados para o corpo diaconal, outros vão ser ungidos para o presbitério. Quantos são? Os que vão ser separados essa noite, faz assim. E é para todos vocês, mas especialmente para os que vão ser separados. Mas eu quero que você entenda isso. Quer dizer, eu sou pastor de uma igreja, né? Então eu não tenho outra palavra para pregar, que não seja palavra pastoral. Então, eu tentei uma vez fazer uns negócios, não deu certo. Tentei sair correndo no corredor, não deu certo. A minha mulher diz: não tem nada a ver com você. A minha mulher quase não fala, mas quando ela fala, dá um calafrio em mim. Você está de brincadeira. Eu falei: irmã, você quase não fala. Quando fala, é bem no rim. Então, ela falou: seja você mesmo. Eu falei: então tá bom. I am John. Mateus 5, versículo 13 a 16. Qual é a sua missão? Você consegue entender isso? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Está aqui, nesses versículos. Eu vou mostrar para vocês 2 versículos. 13 a 16. 13, 14 e 4 versículos. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Aleluia. Antes de ministrar a palavra, eu quero agradecer de antemão ao pastor Renato, né? E toda a equipe dele aqui, por eu estar aqui esta noite. Para mim é um privilégio poder estar com vocês. Me sinto muito honrado, né, de estar aqui. Nesses 14 anos de Igreja Batista Eraci na Bélgica, 11 anos nós estamos juntos. Eu quero falar para vocês, honre o pastor de vocês. Não está tendo homens assim, não. Homens assim está raro, muito raro. Eu sempre falo para algumas igrejas que eu vou, que não são muitas igrejas que eu vou, porque eu não saio praticamente da igreja, eu não tenho esse costume, né? Porque as pessoas querem que eu vou nas suas igrejas aos domingos, mas domingo eu vou ficar na igreja onde eu estou, pastor. Não dá para sair. Eu não tenho esse prazer também. E quando eu venho para a Europa, eu venho para as igrejas. E não vou em lugar nenhum mais. Então vocês são privilegiados, né? Vocês terem um pastor que realmente ama o Senhor, né? E é tudo que vocês precisam, né? É tudo que uma igreja precisa, de um pastor que ama a Deus. É igual filhos. Lamentavelmente, muitos filhos não conseguem perceber a beleza que é ter um pai, né? Não consegue perceber isso. Talvez quando percebe já foi tarde, o pai foi embora, morreu. Então
Isto é muito importante, né? Eu conheço muita gente, eu convivo com muita gente, e lamentavelmente, né, às vezes a responsabilidade ou a bênção que esse pastor recebe, o caráter do pastor não dá conta de suportar a bênção. Porque o grande desafio, irmãos, não é você pagar o preço para alcançar alguma coisa. Pagar o preço, a maioria de vocês conseguem pagar para serem bem-sucedidos, prósperos, ser um obreiro decente. A questão não é o pagar o preço, a questão chama-se aguentar o peso. O peso trata-se, certo, de uma vida espiritual equilibrada, uma vida emocional equilibrada, e entender, certo, que tudo que sou e tudo que eu tenho vem dele. Por exemplo, se você paga um preço para você ser próspero, e você consegue ser próspero, certo? Martinho Lutero diz o seguinte: um homem quando enriquece, de duas coisas acontece. Uma, ou ele se torna um parceiro de Deus, ou ele se torna um tolo na mão do diabo. O cara pagou o preço, mas não aguentou o peso. E às vezes acontece isso com muitos pastores, que conseguem florescer, conseguem prosperar, e ele consegue esquecer que quem dá o crescimento é o Senhor. Você está aqui nessa noite porque o Senhor Jesus o trouxe aqui, o Espírito Santo trouxe você aqui. Óbvio, tem a responsabilidade pastoral do homem de Deus estar aqui, lógico que tem. Mas é o Senhor que faz você e o pastor cair na graça de vocês. Enfim, tudo isso é maravilhoso. Agora, ore por ele, ora, e quando sobrar, ora por mim também. Não esquece não, certo? Nós precisamos, porque as pessoas acham que pastor não precisa de oração. Você não tem noção. Se tem um capeta na sua cola, imagina quantos capetas tem na nossa. Então não foi fácil para mim estar aqui, foi muitas dificuldades, né? Eu estou com um problema na coluna terrível, que eu não tenho, né? Então às vezes eu tenho que ficar sentado, às vezes complicado. Foi uma guerra, não foi fácil, mas eu sei que alguma coisa Deus fez, Deus vai fazer, porque Deus sabe que eu saí para estar aqui com um propósito. Não deixei minha casa à toa, não deixei minha família à toa, deixei minha esposa, que acabou de fazer uma cirurgia. Óbvio que nós conversamos. Se ela falasse para mim que ela precisava de mim lá, eu teria que falar com o pastor: pastor, lamento, né? Lamento, mas eu não posso estar aí. Mas ela falou assim: vai. Eu falei: certeza? Vai. I love you, baby. Eu falei: eu arrumei uma palavra francesa para falar para ela, que, como é que é? Minha querida, como é que fala minha querida? Nossa, vocês não têm noção. Que besteira que eu falei, que asneira que eu cometi, né? Eu tentei gravar o negócio, repetir o negócio, aí cheguei e falei para ela: tchau, mon chéri. Aí a minha filha disse: pai, o senhor está chamando minha mãe de mochezinha? Falei: minha filha, por favor, o trem já está feio, isso daí complica a minha vida mais. Tá. Asbin Green Simonton diz: não, eu não encontrei Cristo, eu estava cego. Foi Cristo que me encontrou e abriu os meus olhos. Quem estava perdido era eu e não ele. Ouça isso aqui, todos vocês membros dessa igreja, prestem bem atenção. Mentes carentes de Bíblia são terrenos férteis para falsos profetas. Olha o que tem de besterol nesse mundo, você não tem noção, certo? Talvez você não goste de alguma coisa que aconteça aqui, isso é normal. Mas você não pode avaliar por isso.
Você tem que avaliar a integridade da igreja, a integridade da liderança da igreja. Isso que faz a diferença. Mentes carentes de Bíblia são terrenos férteis para falsos profetas. E o que tem de falsos profetas é um negócio sério. Esse capítulo 5, eu achei ele maravilhoso, porque ele ensina ele traz para nós ensinamentos de Jesus, que é maravilhoso, que são as bem-aventuranças. Por exemplo, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então você consegue perceber, e aí você vai ver as bem-aventuranças, de forma maravilhosa. E este capítulo 5, sobretudo as bem-aventuranças, é como se fosse um aparelho de ressonância magnética. O aparelho de ressonância magnética, ele não cura a doença, mas ele revela onde é que está a doença. Pega as bem-aventuranças e comece a ler, pausadamente, calmamente. Veja aonde está a sua enfermidade ali. Quando eu citei uma bem-aventurança que diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então veja bem, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Temos que ser o quê? Pacificadores. Se você está vendo um fogo ali, você não pode jogar lenha, você tem que jogar água, você não pode jogar gasolina. E aí? Então isso é importante para nós. E aí nesse texto que eu citei aqui, duas propriedades importantes: sal da terra. Você já pensou porque os nossos relacionamentos estão na maioria apodrecidos? Simplesmente porque está faltando sal. A Bíblia diz que você é o quê? Sal da terra. Há muitos relacionamentos apodrecidos porque está faltando sal. Você tem percebido quantas pessoas estão doentes e como elas conseguem adoecer facilmente? O que é isso? Falta de sal. Falta de sal. Para mim o sal é a essência da palavra. É a substância que gera três coisas extraordinárias na minha vida. Primeiro, maturidade. Nós precisamos ser maduros, irmãos. Na medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos amadurecendo. Temos que amadurecer. E eu tenho falado isso na nossa igreja: as pessoas estão envelhecendo, porém elas não estão amadurecendo. Nós precisamos de maturidade, em todos os níveis, em todas as esferas, para tratar de todo e qualquer tipo de assunto. Maturidade suficiente para você ouvir um não. A maturidade suficiente para você ouvir o pastor dizer: hoje você não toca, hoje você não canta. Senta. Eu me lembro que eu cheguei na igreja, quando eu estava numa igreja de um amigo. Ele falou para mim o seguinte: eu fui transferido para essa igreja, para estar lá. O pastor me procurou e falou assim: seguinte, você só vai pregar quando eu autorizar, fechou? Eu falei: fechou. Ele tinha certeza que eu ia ficar chateado. Ele quebrou a cara. Falei: pastor, isso não vai me entristecer. Aí ele passou um mês, passou 2 meses, ele viu que eu não mudei nada. E para que mudar? Ele é o pastor da igreja, ele que decide. Para mim foi melhor, porque eu não consigo subir num púlpito sem preparar uma mensagem. Não dá para você ficar aí, mamãe mandou aqui, não dá, Então, quando você está debaixo desse sal, você alcança a maturidade para resolver os mínimos problemas que a vida te oferece.
Você consegue perceber que as pessoas não estão conseguindo resolver as coisas básicas? Básicas. Elas se entristecem, elas choram. No Velho Testamento, quando a igreja era corrigida pelos discípulos, pelos apóstolos, eles se arrependiam. Na igreja atual, quando eles são corrigidos pelos pastores da igreja, eles mudam de igreja. Não, o negócio aqui está feio, vou ficar aqui não. Está errado. Nós precisamos de correção. Nós necessitamos de correção, gente. Isso nos protege. Você não tem noção tanto que isso protege você. E muito. Outra coisa que essa substância do sal gera na minha vida, crescimento. É diferente de inchaço. Tem pessoas que incham, é diferente. Mas tem pessoas que crescem. E tudo que é saudável cresce e reproduz. Nós precisamos de crescer. Certo? Abraham Lincoln diz uma frase linda, ele diz o seguinte: você não pode dar valor a um homem que hoje ele é pior do que ontem. Olha o que o cara fala. Você não pode dar valor a um homem que hoje ele é pior do que ontem. Errado. Nós temos que melhorar a cada dia. Nós temos que crescer. Se você agia como menino, Paulo diz isso: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino e falava como menino, mas eu cresci. Então, se você está na igreja, não sei quanto tempo, mas cresceu? Não, então tem alguma coisa errada. Primeiro, que crente de banco, tem gente que fala assim: pastor, eu sou crente de banco. Crente de banco é prego, né? Aqui é cadeira, então não tem prego. E outra coisa, o crescimento para você ele é fundamental para todos nós. Porque quando Jesus chega naquela cidade e percebe que tem uma figueira que não estava produzindo fruto, o que ele manda fazer? Corta. Deixa eu dar uma dica para você. Você não precisa se preocupar com a tesoura, ok? Não se preocupe com a tesoura, porque a tesoura vem para podar, para que haja o quê? Crescimento. Toda poda é para gerar crescimento. E a poda é o quê? É orientação. A poda é o quê? É repreensão. Agora, de que eu tenho que ter medo? Do machado. Porque o machado vem na raiz, ó, e joga fora. E quando é que acontece isso? Quando não há crescimento, quando não há fruto. Eu tenho que estar atento quanto a isso. Todos vocês que estão aqui, todos vocês têm um talento. Na pior das hipóteses, você recebeu um talento. Não, eu não sirvo para nada. Mentira. Quem enfiou isso na sua cabeça foi o cão, o Satã. Você tem um talento. Na pior das hipóteses, você tem um talento. Acabou. Talvez servir, hein? Talvez interceder, talvez ofertar, talvez dizimar, ajudar a igreja financeiramente, não sei, no louvor, na limpeza, não sei, mas todos têm um talento. Então você precisa crescer. Nós precisamos crescer. Outra coisa que essa substância gera em nós: equilíbrio. Você não pode ser desequilibrado. Um cristão desequilibrado é complicado. Deus não vai. Como é que Deus vai confiar num crente desequilibrado? Que de manhã ele é verão, à tarde ele é inverno, à noite ele é outono. Não dá, ora. Não tem jeito. O equilíbrio faz parte da vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus.
Ah, faz parte. Nós precisamos sermos equilibrados. Manter a nossa essência, manter o nosso equilíbrio, manter o nosso comportamento, manter a nossa capacidade de agir de forma equilibrada. Aprenda uma coisa muito importante que eu tenho aprendido ao longo da minha vida. Um homem paciente, um homem que tem a essência da paciência, ele é invencível. Você é feio, fechou. Você é bobo, ok. Vou brigar com você. Eu não estou afim de brigar com você. Te provoca de tudo quanto é jeito. Você sabe, você tem equilíbrio. Equilíbrio. Ah, eu sou crente, mas meu braço não é crente. Vai para o inferno, você com o braço e tudo. Deixa de ser bobo, ora. Tenha paciência, calma. O sal te prepara para isso. O encontro com a palavra, que não torna melhor, que não torna mais compassivo, mais compreensivo, mais santo, é tudo engano, tudo perda de tempo. Sabia disso? O encontro do homem, do ser humano com a palavra de Deus, que não te transforma, tornando você um homem melhor, uma mulher melhor, um filho melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um homem melhor, tem alguma coisa que está errado. Não tem jeito de você falar para mim que é cristão e fazendo um monte de asneiras. Não tem jeito, é impossível. Caminhar com Deus, irmãos, é extraordinário. Quando você faz um negócio errado, você é constrangido, sem Ele falar nada para você. Olha bem, a Bíblia diz que Pedro traiu Jesus, negou Jesus 3 vezes, sim ou não? Mas há um momento que Jesus olha para Pedro, Jesus não fala nada, absolutamente nada, para o cara, ele é constrangido. A Bíblia diz que ele sai dali chorando amargamente, porque ele sabia quem era Jesus, porque horas antes ele tinha prometido que morreria por causa de Jesus, horas depois ele estava negando Jesus. O olhar de Jesus para ele foi constrangedor, não de acusação, não foi um olhar de acusação, porque é assim que Deus faz comigo e faz com você. Olha. Quando você falha, quando você erra, que todos nós somos passivos de passarmos por isso, a gente percebe que Ele está olhando para nós, e esse olhar dele deixa a gente angustiado, sabe? Não tem como. Você já viu alguém falar que está afastado da igreja e não de Deus? Agora eu te pergunto, esse é o maior fake news que existe em todos os tempos. Por quê? Porque não tem como servir o exército sem comparecer no quartel. Eu fiquei 6 anos no exército brasileiro, eu tinha que estar lá todo dia, e olha que tinha chuva de gás, bomba de gás, e tinha que estar lá, quase perdendo o fôlego. Não tem como. E aí Paulo escreve aos Gálatas uma palavra maravilhosa, que essa palavra tem corroído o meu coração. Ele diz o seguinte: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo escrevendo aos Gálatas, o cara está dizendo: eu estou sentindo dores de partos por vocês, até que Cristo seja formado em cada um de vocês. Esse é o nosso desafio, Cristo ser formado em mim. Sabia disso? Muitas igrejas estão diminuindo o evangelho para conseguir membros. Você provavelmente terminará com uma multidão, mas não em uma igreja.
é diferente. Igreja é diferente. Enquanto a igreja vai se tornando fria e ineficiente, as cadeias e as varas de famílias estão cada dia ficando mais cheias de divórcios e presos. Por quê? Porque nós estamos perdendo a nossa eficiência, o nosso poder de impacto. Nós estamos insosso, precisamos de sal. Sal. Isso é muito importante. E alguns anos atrás eu aprendi, um cara falou um negócio para mim muito legal, que ele gravou, ficou gravado na minha cabeça, e disse o seguinte: em via de regra, quando algo errado dá certo, porque em via de regra, algo certo falhou. Quando você que conhece a palavra de Deus, conhece o Evangelho, falha, as coisas erradas aparecem. Você não pode falhar. Interessante, eu estava lendo um livro de Charles Spurgeon, século XIX, ele falou o seguinte: não somos o caramelo da terra, somos o sal da terra. Algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. Então você não é o caramelo da terra, ok? Você é o quê? Sal da terra. Você pode dizer comigo: eu sou o sal da terra. Então isso para nós é importante, é fundamental. E ele diz, Charles Spurgeon, um dia será necessário usar um microscópio para encontrar um grão de evangelho em dezenas de sermões. Você pode achar, né, que as mensagens que são pregadas nesse lugar, nesse templo, são mensagens simples. Mas deixa eu dizer algo para você. Eu tenho 38 anos de casado. Nunca passei mal com a comida da minha esposa. E já almocei em lugares chiques que eu passei mal, fiquei ruim. Já comi umas comidas que nunca nem vi falar naquela treco, né? E passei mal, quase morri. E infecção intestinal é uma das coisas que mais mata as pessoas. E comida caseira não mata ninguém. Ah, como é bom, como é bom arrozinho com bifinho acebolado, né, gente? Se tiver um piquezinho, então, aleluia. E uma pamonha, hein, gente? Aí você vai comer um trem novo aí, ó. Não dá, não. Aleluia. Não se apegue a nada que é transitório, ok? Nada. José não foi escolhido para governar a casa de Potifar para sempre, ok? O dia que eu vi isso eu fiquei maravilhado. José não foi escolhido para governar a casa de Potifar para sempre. Sabe por quê? Porque Deus tinha novos planos para ele, pastor. Deus tinha para José o governo do Egito e não a casa de Potifar. Então fique atento à voz de Deus. Fique atento aos sinais de Deus para a sua vida. Ok? Se você entender isso, muda tudo. Agora, você pode dizer comigo: eu sou a luz do mundo. Segundo ponto: a intensidade de luz e a sua qualidade é resultado da quantidade de sal que está em mim. A luz que sai da candeia dependia da quantidade de azeite que tinha. Se a sua luz está fraca, é porque há pouco azeite. Há pouco azeite. Certo? No passado, os hebreus produziam azeite específico para iluminação. E nós temos que estar atentos com isso. Certo? Que nível de luz, de intensidade de luz que você tem? A luz que sai de um lampião depende da quantidade de gás que ele tem. Certo? Isso é muito importante para nós. A luz que sai de uma lamparina depende da quantidade de querosene que ela tem. Alguém no passado já dormiu em casa que tinha lamparina? Como é que a gente amanhece? Uma caatinga lascada, né? E o nariz, ó, tudo borrado. Os meninos tudo com o mesmo cheiro, tudo cheio de querosene.
Irmãos, era uma alegria, né? Nós éramos muito bobos, né, gente? Mas nós éramos felizes, né? Então, tem um detalhe importante que você precisa saber: a luz, em via de regra, atrai insetos, sim ou não? Mas não impede ela de refletir a sua luz. Se você está sofrendo algum ataque de um lado ou de outro, é porque você está produzindo luz. Por quê? Porque a luz atrai insetos, mas não impede ela de gerar a sua luz. Ah, mas é muita perseguição, depois que eu assumi esse ministério, é muito ataque. Vai. Se você está produzindo luz, você vai atrair insetos. Qual o problema? Você não tem que preocupar com isso, entende? O mundo está caminhando na escuridão. Você acha que é culpa de Deus? Lógico que não. A culpa é nossa. É nossa. Quantas candeias nós temos aqui essa noite? Olha aí. Cada um de vocês é uma candeia. Então, ao sair por aquela porta, vai sair o que? Uma multidão de candeias, produzindo uma luz, que vai tirar o mundo da escuridão. O mundo anda na escuridão, porque não tem luz. E a Bíblia diz que quem anda na luz, não tropeça. Isso para nós é importante. Qual é o nível de intensidade da sua luz? Vai depender da quantidade de azeite que você carrega. Você precisa disso. Olha o que Martin Luther King diz: a escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Só o amor pode fazer isso. Pastor Martin Luther King. Então, como é que nós vamos expulsar a escuridão? Pela escuridão? Não, é pela luz. Como é que nós vamos expulsar o ódio? Através do amor. Então, você que está aqui nesta noite, você tem que entender isso. A minha responsabilidade, a sua responsabilidade é muito grande. É muito grande. Certo? De nós levarmos a luz aonde há trevas. Levar o amor aonde há ódio. As pessoas estão brigando fáceis demais. Elas se matam fácil demais. Isso não pode acontecer. Olha o que João diz no capítulo 14. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em vocês. Então você consegue entender isso? Que o Espírito de Deus está em nós, que o Espírito de Deus vive em nós. Agora, por que ele não age? Porque as minhas obras não são boas. Se você permitir o Espírito Santo usar você, falar através da sua boca, usar as suas mãos, usar os seus olhos, usar os seus pés, você não tem noção o quanto isso vai fazer diferença. Há um mundo aí fora, irmãos, dependendo de nós, dependendo de você, dependendo do seu equilíbrio, dependendo da sua sobriedade, da sua graça, da vida de Deus está em você, certo? Eleanor Roosevelt, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, ela fala um negócio lindo, e serve para nós. Ela diz o seguinte: uma geração constrói a estrada, por onde a outra vai trafegar. Nós somos responsáveis. A minha geração, a sua geração, vai ser responsável, certo? Para cuidar da estrada, aonde os meus filhos, os filhos dos meus filhos vão trafegar. Então a responsabilidade é nossa. Então nós precisamos de pautar por uma estrada que não seja uma estrada cheia de espinho e de pedras, mas que seja cheia de verdade, de pureza,
de equilíbrio, de decência, de honestidade, de integridade. Essa estrada vai fazer diferença para que a minha geração caminhe de forma maravilhosa. Agostinho, no século III, disse para um amigo: você está correndo muito bem, porém na pista errada. Por quê? Porque o cara está correndo debaixo de escuridão. Ele pegou a estrada errada. Nem todo caminho é descaminho. Nem toda estrada vai te levar a algum lugar certo. Cuidado, fique atento quanto a isso. Talvez você está correndo bem, mas você está pegando o caminho errado. Você precisa de discernimento, de entendimento de Deus, para saber que caminho você está correndo. Agora, a hora mais alarmante não é quando Deus vem bater na nossa porta, ok? Grava isso. Se você não gravou nada do que eu disse, grava pelo menos isso aqui. A hora mais alarmante não é quando Deus vem bater na nossa porta, é quando cessam as batidas. Aí é problema. Aí é problema. Certo, um dia Deus falou para Samuel: Samuel, eu já virei as costas para Saul. Eu já não tenho mais compromisso com Saul. Saul foi desobediente. Saul foi infiel. Saul não quer me obedecer. Chega. E a Bíblia diz que naquele dia Samuel deixou Saul e nunca mais o viu. Saul entrou em desespero. Logo em seguida Samuel morre. Tempo depois Samuel morre. Saul estava perdido, porque Deus havia falado com ele várias vezes, e ele não tinha dado ouvido à voz de Deus. E quando ele precisou de Deus urgentemente, porque os filisteus estavam cercando Israel, sabe onde ele foi parar? Num centro de macumba. Ele fez com que aquela macumbeira fizesse aparecer Samuel. E o Satanás que estava na figura de Samuel falou para ele: você vai morrer, sem chance para você. Então grava isso. O problema não é quando Deus está falando. O problema é quando Deus se cala. Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei dentro dele e cearei com ele. Então Deus está falando com alguém aqui nessa noite. E Deus está falando para você: olha, eu vou deixar de falar com você. Esse é o desespero. Não é enquanto Deus está falando. Certo? Deus falou comigo várias vezes, me chamando para o ministério. Eu tinha muita resistência de deixar os meus negócios, de saber como é que eu ia viver depois, porque eu convivia com alguns pastores amigos meus, os caras viviam na pindaíba. Eu falei: o quê? Eu não quero essa vida para mim. E Deus falando comigo. Deus falando comigo. Deus falando comigo. Um belo dia, em uma semana, eu perdi todos os meus contratos. Eu só tinha contratos com grandes empresas e bancos internacionais, como Citibank, Banco de Boston, Banco Francês e Brasileiro. Eu tinha excelentes contratos. Eu chegava, os caras me chamavam para lá, na empresa, e dizia: não sei o que está acontecendo, mas nós precisamos de encerrar o contrato com você.
Na outra empresa, do mesmo jeito. Na outra empresa, do mesmo jeito. Na outra empresa, do mesmo jeito. Aí, perdi tudo. Tinha 110 funcionários. Consegui fazer acerto com 60 funcionários. Dei geladeira, liquidificador, bule, pneu usado. Fui acertando. Os outros funcionários que ficou para acertar, eu fiz um acordo coletivo no sindicato. Como sou contador, fui lá, entendo, fiz as rescisões, tal. Fui no sindicato para fazer um acordo coletivo. Estabeleceu X valor para pagar por mês. E um banco que eu prestava serviço para ele, chamado Unibanco, que se fundiu com o Itaú, eu tinha um contrato muito grande com esse banco. O banco resolveu não mandar tudo embora, não cortar todo o meu contrato. Ficou 15% do contrato. Beleza. Os 15% do contrato que sobrou era exatamente o valor do acordo coletivo que eu tinha feito no sindicato. Ok. Não sobrava um único real para mim. Então o dinheiro que entrava desse banco, eu pagava o acordo coletivo e os funcionários que eu tinha lá na empresa para executar o serviço. Isso foi 3 anos. 3 anos na prova. A minha empresa que dava ticket de alimentação para os funcionários. Agora eu estava recebendo cesta básica na minha casa. E Deus falou comigo, obedece que vai ser mais rápido. Eu falei, sim, senhor. Os caras chegavam lá, gente chegava lá com roupa velha. Traz esse negócio aqui. Cesta, me dá. Oferta, me dá. Aí eu comecei a planejar. Já estava faltando alguns meses para encerrar o acordo coletivo. No dia que encerrou o acordo coletivo, que eu paguei a última parcela, o banco me chamou lá, no outro dia. Eu falei, glória a Deus, glória a Deus. Eles vão me dar mais contrato. Cheguei no outro dia lá, o banco falou assim, nós estamos encerrando de vez o contrato com você. Aí eu falei, entendi. E falei para minha mulher, olha, vamos parar de sofrer, dona? São daqui a pouco, nem cesta básica chega aqui em casa. Ela falou, e aí? E aí? Vamos falar para Jeová. O que ele quer? Graças a Deus que eu consegui ouvir. Eu perdi tudo que eu tinha. Tudo, imagina. Eu só não perdi a minha esposa e meus filhos. Ainda bem porque ela aguentou firme. Eu falei, dona, se você me largar, eu vou atrás de você. Não me larga. Eu prometo para você que esse negócio vai mudar. Tá? Mas calma. Você era uma madame, agora você está meia madame, mas calma. Deus vai ter misericórdia de nós. Aí eu falei, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Chega. Então, o problema não é enquanto Deus está falando. O problema é quando Ele se cala. Aí, pastor, nós estamos no tempo da graça. Vai nessa, Zé. Vai. Não é o Zé Pedro, não, é outro Zé. O Zé. É outro Zé. Vai nessa para você ver. Vai nessa. As pessoas esquecem que Deus também é justiça. A gente não pode brincar com as coisas de Deus. Por favor, coloque-se de pé. Ouça isso aqui. Preste bem atenção, irmãos. Eu quero saber, há alguém que está conosco aqui esta noite, que está afastado do Evangelho,
e que precisa reconciliar? Há alguém nessa noite? Olha, irmãos, eu nunca fiz isso aqui, ok? Nunca fiz. Mas eu estou sentindo fazer essa noite. Há alguém que está afastado. Deus está te chamando, vem. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida. Tem alguém? Alguém que precisa de se posicionar com Deus. Alguém que precisa ajustar a sua vida com Deus. Vocês podem aplaudir o Senhor, está vendo um casal, uma família. Fabiola, você e o Fernando, fica aqui ao lado deles. Deus te abençoe. Que Deus mude a sorte de vocês. Que Deus possa mudar a história de vocês de forma maravilhosa. Vocês podem estender as mãos para cá. Nós abençoamos, ó Deus, essa família. Eu repreendo todo espírito de divisão nessa casa. Toda ação diabólica nessa casa, todo espírito de separação. Satanás, você perdeu mais uma vez. O Senhor foi vitorioso. O Senhor venceu essa batalha para esse casal. Em nome de Jesus, nós abençoamos esse casal. Nós declaramos o cuidado de Deus com essa família. Em nome de Jesus, que haja paz, alívio, ó Deus, toda angústia, todo medo, toda ansiedade, toda perturbação de alma, cesse nessa casa, em nome de Jesus, que haja a tua paz reinando nessa família, em nome de Jesus, nós os abençoamos, Senhor, nós declaramos o cuidado de Deus com essa casa, de forma sobrenatural, no nome de Jesus. Mais uma vez, vocês podem aplaudir o Senhor.